Deixa eu ver se o Cláudio Prisco está com a gente já em contato. Agora sim, governador, o Cláudio Prisco já está com a gente na tela e é ele quem faz a próxima pergunta ao senhor. Prisco. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Como o senhor bem sabe, governador, boa tarde. Como o senhor bem sabe, Santa Catarina é um estado essencialmente marcado e contornado por pequenas e micro propriedades rurais e também pequenas e microempresas. Elas representam, entre empreendedores individuais, em torno de 90% da nossa base empresarial. Só que até agora, nada foi estabelecido com relação à operação de crédito, linha de crédito para os nossos empresários, para eles pagarem os seus compromissos com os empregados, com os fornecedores e o recolhimento dos impostos. Porque a Assembleia aprovou a postergação para as empresas paralisadas e o senhor já decidiu que irá vetar o projeto, no que faz muito bem. Só que o Estado precisa estender as mãos aos empresários, não é, governador? Perfeitamente, Prisco. Nós estabelecemos linhas de crédito através do BADESC para atender micro e pequenos empreendedores. Essa linha de crédito já se extinguiu, foram 50 milhões no primeiro momento, até 150 mil reais para socorro desses micro e pequenos empreendedores. Ao mesmo tempo, quando você fala da pequena propriedade, nós estamos investindo 12 milhões de reais agora no agricultor familiar, na questão da merenda escolar, serão 3,5 milhões por mês durante a crise, porque a nossa merenda escolar ela trabalha muito também com o fornecimento nas escolas da agricultura familiar. Então, a gente, além de repassar dinheiro através da Bolsa Família, através do governo federal, nós vamos complementar as cestas básicas com a matéria-prima dos produtores rurais, do pequeno produtor rural, da agricultura familiar, que será entregue nas escolas e as famílias poderão acessar esse material, essa ajuda. Por outro lado, nós estamos pedindo também a prorrogação, né, de diversos tributos federais, como é o caso do Simples, que o governo federal pode propor. Nós acreditamos que o verdadeiro socorro, o ente que hoje pode socorrer o cidadão e o empresário é o governo federal. Quem pode emitir moeda é o governo federal, quem pode emitir títulos no mercado nacional e internacional para socorrer os estados e municípios, quem tem de fato riqueza no Brasil, afora os estados deficitários e todos os municípios deficitários que somos, é o governo federal. E essas medidas precisam ser urgentes. Além disso, nós queremos ampliar esses créditos do BADESC. Hoje nós apresentamos só 50 milhões, já foram todos consumidos, aí uma série de micro e pequenos empreendedores na fila, e a gente está chamando parceiros para fazer o fundo garantidor para constituir mais créditos, além de outras ações que nós estamos desencadeando, obviamente, que não dá para a gente resumir aqui nessa breve entrevista. O presidente do BADESC me informou, inclusive, que já tem 300 milhões de solicitação via plataforma online do BADESC. Perfeito. São mais de 1.500. Quando que isso vai chegar efetivamente? Porque quando vai chegar, na medida em que daqui a pouco o desemprego ocorre, né? Esse crédito é rápido, esse crédito é possível, rápido, é de fácil aprovação. Nós precisamos garantir, então, e subsidiar o juro também, para que as pessoas não fiquem mais oneradas, né, pelo mercado. Então, nós estamos buscando parceiros e fontes, inclusive, de financiamento para aportar recursos no BADESC. O governo está estudando, inclusive, até com os poderes, inclusive, uma participação junto, né, investindo, e há, inclusive, alguma conversa já de alguns poderes se colocando à disposição, dizendo que poderiam também aportar algum recurso para fazer o fundo garantidor e a gente poder liberar esse crédito rapidamente, em 48 horas, assim que ele é solicitado. Mas, volto a dizer, urge que nós fizemos, enquanto os 7 governadores do Sul e Sudeste, fizemos um manifesto ao governo federal de que medidas que nós pedimos lá em novembro, por isso, em novembro de 2018, quando governadores eleitos ainda, não empossados, nós elencamos, e as pautas são as mesmas até hoje, o plano de socorro aos estados, o plano Mansueto, a sustação de dívidas da União, que nós estamos pedindo agora com a União e com os bancos internacionais, por 12 meses, que o governo federal assuma essa condição. Enfim, são pelo menos 8 pautas que não caminharam desde lá, né, a suspensão dos precatórios, agora a garantia do governo federal
da manutenção do repasse do fundo de participação dos estados e dos municípios, para não quebrar os municípios. Nós estamos insistindo com o governo federal, porque ele tem hoje a tutela de efetivamente ajudar a aportar recursos. Você perceba que 68% de todos os recursos arrecadados no Brasil ficam com o governo federal. Se esse não for o momento da repactuação federativa do Brasil, do pacto federativo prometido em campanha por todos nós, né, aqueles que militaram em prol desse governo, se não for o momento agora de efetivar isso, quando será? Agora esse dinheiro tem que... Quem pratica quais são os entes que praticam políticas de segurança e saúde da população? É estados e municípios, os 26 estados e os municípios. Agora, governador, ontem, no final da tarde, o presidente da República, inclusive o citou, juntamente com o do Rio Grande do Sul e de São Paulo, que acha muito curioso que os governadores decidem o que bem entendem, não o consultam e agora querem recursos, como querendo responsabilizar a União. O presidente meio que lavou as mãos, hein? O que eu posso dizer para você, Prisco, é que, apesar de eu ser um aliado político do presidente Bolsonaro, eu não posso concordar com tudo o que ele fala ou o que ele faz. A nossa prioridade aqui é a vida, nós não vamos abrir mão disso. A minha história de vida teve esse papel de salvar pessoas. Então, eu não vou mudar o meu discurso, a minha história, não vou mudar o meu foco, e eu não posso concordar com tudo que é dito pelo presidente, apesar de aliado ser dele, de ter também contribuído com a campanha. Todos nós caminhamos juntos nessa jornada. Então, esse momento não é um momento para palanques políticos, para esse tipo de discussão. E esperar o governo federal combinar com o presidente, como você colocou, talvez fosse impossível, porque nós fomos pioneiros na medida de isolamento social aqui. Quando o mundo inteiro estava dizendo faça isolamento social, Santa Catarina saiu na frente com preocupação com as vidas das pessoas aqui no nosso estado, e assim o fizemos. Então, o papel do presidente hoje é unir o Brasil e os estados. Agora, governador, mais uma questão. O presidente reiterou a má vontade que tem com o senhor, apesar de ter dito, inclusive, que o senhor pegou carona na eleição dele. E disse mais, que o senhor manda em Santa Catarina. Quer dizer, essa má vontade, esse relacionamento que nunca foi muito azeitado, não pode vir a prejudicar o nosso Estado? Olha, isso não deve acontecer, porque um dos princípios que o bom gestor público, aquele que merece envergar a responsabilidade do cargo que ocupa, é a impessoalidade. Eu não posso, mesmo que eu tenha um desafeto político nos 295 municípios de Santa Catarina, eu não posso prejudicar a população que mora nesse município. Eu tenho que voar um pouquinho mais acima, não é isso, Prisco? Então, essas diferenças todas que aconteceram lá durante essa jornada da campanha, que houve influência, não houve influência, que ajudou, não ajudou, elas têm que ser hoje minimizadas, porque a campanha ficou para trás. Nós temos que pensar em salvar vidas. Eu penso que o governo tem que acelerar o passo. Eu respeito muito todos os ministros do nosso governo federal, todos eles muito alinhados com Santa Catarina, todos eles têm uma excelente interlocução comigo, com o governador. Então, eu fico me perguntando se deve ter alguma coisa de errado, né? Porque eu consigo conversar com todos eles, consigo fazer com que as coisas aconteçam, de fato, para Santa Catarina, e algumas não acontecem por absoluta limitação do governo federal, inclusive alheia à vontade dele, como é o caso agora da chegada de insumos, né? O mundo inteiro procura por isso, e a gente tem que parar de fazer essa brincadeira de ficar disputando espaços, né? A minha história de vida também não mostra que eu tive essa combatividade política, e não vai ser agora que eu vou ficar usando esse momento para combatividades políticas, para troca de farpas. Nós precisamos urgente respeitar o nosso povo, a nossa gente, que está aí amargando com essa pandemia, inclusive na área econômica, gerando milhares de desempregos. Temos que juntar o país, juntar o Brasil em torno de uma questão. E, olha, a lição de casa eu estou fazendo em Santa Catarina. Eu respondo pelo meu Estado, e eu respondo pelo meu Estado para o povo catarinense. Nós já estamos retomando algumas atividades. Hoje à tarde, agora às 14 horas, me reúno novamente com um grupo econômico para a gente ver quais são as outras atividades que a gente pode socorrer, que a gente pode voltar a rodar. Santa Catarina entrou primeiro na guerra e eu tenho esperança, por isso, que a gente saia primeiro também desta guerra.
Governador Carlos Moisés, para fechar rapidinho aqui a nossa conversa, governador, os testes que estavam previstos para chegarem hoje no estado, já chegaram? O governo está comprando ou vem do governo federal? E para a gente encerrar, o cidadão que sentir algum sintoma, procura exatamente qual lugar? Eu percebo uma falta de, às vezes, de orientação, porque o prefeito diz uma coisa, o governo diz outra, daí vem o presidente e diz outra completamente diferente. Então, para Santa Catarina, quem tem sintomas, procura onde e os testes se estão sendo feitos, governador, para a gente fechar. Bom, a saúde ela se estratifica desde os municípios até o estado, enfim, quem faz essas políticas de fato são estados e municípios, como eu torno a dizer. Você tem a unidade básica de saúde no município, tem a UPA, tem o pronto atendimento, você tem a unidade de triagem, inclusive, que as próprias prefeituras já estão fazendo, e ali você percebe a gravidade, você vai receber orientação de aguardar em casa, de ver se os sintomas e sinais se agravam, se ainda não tem, e que aguarde fazendo uma quarentena para que não contagie outras pessoas, se por alguma suspeita contato teve com alguém que tenha positivado para coronavírus. Essa é a orientação. E de acordo com a gravidade, a gente vai, então, orientando a essa pessoa acessar a leitos hospitalares, não de UTI, mas de enfermarias, e assim por diante. Isso está muito claro no nosso entendimento. Nós estamos também no meio de uma campanha de vacinação e, por falta de insumos, nós estamos com um problema em todo o estado. Mas isso, por que eu estou falando isso? Porque isso também gera sinais e sintomas. Às vezes você toma a vacina da gripe, H1N1, toma aí para a influenza e tem aí uma leve coriza, espirra, enfim, tem uma alteração de temperatura e imagina que pode estar com coronavírus. Isso também não deve causar pânico. As pessoas têm que ter muita calma nessa hora, seguir a orientação do profissional médico, aquele do enfermeiro, enfim, de todos aqueles que estão atendendo ali no front, e aguardar em casa, se isolar. Uma questão que não está sendo muito ventilada, que o governo, inicialmente, o Ministério da Saúde não apregoava, mas que hoje já estamos mudando o discurso, é a questão da autoproteção e da proteção do seu vizinho, da pessoa, seu interlocutor, o uso de máscaras. Eu penso que a gente tem que ser incentivado a fazer isso também. Aqueles que não têm graves sintomas, que não demandem uma atenção médica urgente, aguardem residência, se identifiquem para que sejam monitorados, né, para que tenham um canal de comunicação. E o governo está preparando, na verdade, alta complexidade. Nós temos bastante leitos de UTI para atender Santa Catarina, não tem faltado, mas nós sabemos que durante a pandemia não houve um sistema de saúde sequer que resistiu a esse enfrentamento. Todos eles colapsaram, todos, absolutamente todos. Nós estamos vendo os Estados Unidos agora nessa mesma situação. Então, a recomendação é manter a calma, se isolar na medida do possível e seguir orientação médica. Governador Carlos Moisés. Pois não, governador. Você falava dos exames, né? Dos testes. Nós recebemos, dos testes, nós recebemos nós adquirimos 600 pelo governo do estado e recebemos mais de 4 mil testes pelo governo federal e também de testes rápidos mais de 15 mil testes. Esses estão sendo usados prioritariamente, os testes para o LACEN aqui, Laboratório Central, para quem trabalha, para quem está no front da atividade, para que a gente possa fazer a seleção dos profissionais dentro do ambiente hospitalar, e os testes rápidos, os 15 mil testes rápidos, a gente está selecionando também profissionais da segurança pública, ampliando aí não só os da segurança pública do Estado, mas também dos municípios, SAMU, bombeiros voluntários, etc., e todos aqueles que já são tradicionais aqui do Estado, o pessoal da rede do SAMU também, profissionais de UPA, profissionais dos municípios, profissionais da rede estadual também de saúde. Então, os testes rápidos visam exatamente colocar a população em segurança. A gente testa o profissional e separa ele, e é assim que nós vamos utilizar. Não são suficientes, por isso nós estamos focando os testes nesse pessoal que está trabalhando. Nós vamos fazer uma ótica reversa agora. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o número de pessoas que nós temos internados em leitos de UTI, nós temos da rede privada também, que são mais de 100 pessoas, suspeitas com coronavírus. E a partir dessa ótica, nós vamos estimar a população que já teve contato com o vírus. Muito bem, muito bom esclarecer, já que Santa Catarina estava com falta também de testes, agora, portanto, já reequipada. Governador, obrigado pela sua participação, sempre à disposição para os esclarecimentos. Obrigado, Fernando, obrigado, Prisco, e aqueles que podem, nós estamos numa luta pela preservação da vida, ajude seu irmão, seu vizinho, aqueles que podem, por favor, fiquem em casa e nós estamos juntos fazendo o melhor para Santa Catarina. Muito obrigado.
Obrigado, governador. Conversamos assim com o governador do estado, Carlos Moisés, que passou os últimos minutos respondendo os questionamentos do nosso comentarista Cláudio Prisco Paraíso e também das pessoas que mandaram para cá alguns questionamentos. A gente repassou ao governador Carlos Moisés.